O senador Girão encontra-se em Nova York para fazer uma denúncia junto às Nações Unidas sobre abusos de direitos humanos e de liberdade sobre as prisões efetuadas no dia 8 de janeiro. Muitas pessoas estão me perguntando, enfim, o que implica essa situação, o que pode dar, a denúncia é contra o Estado brasileiro, é contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, é contra o STF. Calma que eu vou te explicar, eu vou trazer aqui embasamento jurídico sobre tudo que está acontecendo para você entender um pouco mais. Ainda a gente vai falar aqui daquela novela que é o caso do Alexandre de Moraes e as denúncias que foram feitas acerca da possível agressão. Então, assim, surgiu muita coisa nova e o discurso da mídia mudou. A gente vai fazer uma análise imparcial de tudo isso para manter você sempre bem informado. Então, fica até o final do vídeo. Talvez será um pouco mais extenso, porque a gente vai trazer conteúdos aqui de outros vídeos para você entender um pouco mais, que eu quero que fique bem explicado. E se você puder, dá um like aí, curte, compartilha, dá engajamento ao vídeo para mais pessoas terem acesso. E a gente vai falar dessa questão do senador Girão. Mas se não for inscrito, também se inscreva no canal, é muito importante, combinado? Enfim, vamos começar para não ficar muito longo. O senador Girão apresenta denúncia contra Moraes na ONU por violações de direitos humanos. Essa matéria é do Nova República, então foi feita essa denúncia contra o Estado, não contra Moraes, e a gente vai explicar um pouco mais. Conforme informação veiculada nas redes oficiais do senador Girão, do Novo do Ceará, uma comitiva está se preparando para viajar até a sede das Organizações das Nações Unidas em Nova York, na próxima sexta-feira, com o objetivo de entregar um relatório contendo denúncias de abusos e irregularidades cometidas contra os suspeitos de participar dos ataques à sede dos três poderes, ocorrida em Brasília no dia 8. E aqui a matéria discorre o fato. Aconteceu uma audiência pública no Senado, capitulada inclusive pelo próprio senador Girão, onde aconteceu denúncias dos advogados de que não está sendo garantido o direito à ampla defesa. Eles sequer têm acesso aos autos, prazo de denúncia passando, o que beira aqui a arbitrariedades. E isso aqui foi muito veiculado na mídia, foi muito veiculado, inclusive, nos nossos canais e em outros canais, graças a essa audiência pública. O fato é que eu vou colocar aqui para vocês o vídeo do Instagram oficial do senador Girão. O vídeo é curto, não é muito longo, vale a pena a gente assistir. E o que ele escreveu no vídeo é o seguinte: rumo à ONU. Não temos mais democracia e o mundo precisa ser alertado disso. Estou embarcando agora para Nova York, Estados Unidos, sim, porque já é amanhã, por volta do meio-dia, que uma delegação de senadores e deputados brasileiros formalizarão junto ao embaixador Sérgio França Danesi, da ONU, uma denúncia da escalada de arbítrios e abusos em curso no nosso país. O documento, assinado por 52 parlamentares, tem cerca de 50 páginas. E aqui ele fala que todos precisam saber do que está acontecendo no Brasil. Já vou colocar o vídeo dele, mas é importante que você entenda o seguinte: essa denúncia ela alcança várias questões da democracia no Brasil. Não é só arbitrariedade sobre prisões do dia 8 de janeiro. Esse relatório, que não foi divulgado ainda, não se tem acesso a esse relatório, mas segundo consta dos bastidores, fala sobre a atuação do Barroso, sobre a questão da atuação do STF, fala sobre a atuação do ministro da Justiça com o uso da máquina pública para perseguir opositores. Tudo isso faz parte desse dossiê que vai ser levado à ONU. Você vai assistir o vídeo, depois do vídeo eu vou tecer comentários para você entender um pouquinho mais. E aí? O que pode acontecer a partir dessa denúncia na ONU? Vai ser uma verdadeira aula de direito, e é por isso que eu preciso que você preste muita atenção e foque bastante no que eu vou trazer para vocês. Vamos começar com o vídeo do senador. Minha irmã, meu irmão brasileiro, quinta-feira, dia 20 de julho, eu sou Eduardo Girão, estou senador pelo Ceará e embarcando agora para Nova York, onde amanhã nós temos um compromisso muito importante
com o embaixador Sérgio França Danese, que é o chefe do escritório do Brasil na ONU, onde nós vamos entregar com um grupo de parlamentares brasileiros uma denúncia formal ao Comitê de Direitos Humanos, né? Então, nós teremos aí a participação de 52 parlamentares do Brasil, entre deputados e senadores, signatários dessa denúncia. Nem todos estarão presentes, né? Porque esse momento é um momento de recesso parlamentar. Inclusive, nós estamos indo, obviamente, com as expensas aí do nosso bolso, né? E sem custo nenhum público, mas não podemos adiar devido ao gravíssimo momento que vive o Brasil de violação dos direitos, a começar pelas pessoas que foram presas, mais de 1.500 brasileiros, sem direito à defesa, sem acesso aos autos, no primeiro momento crianças, idosos, até anteontem autista preso mais de 6 meses, semana passada uma mãe que estava presa com o pai, os filhos sendo criados aí pela irmã, né? Então, uma série de arbitrariedades que a gente está vendo e nós relacionamos num documento aí de mais de 40 laudas, né? E vamos entregar para o conhecimento do mundo. Eu acho que não temos mais o que esperar, porque o Brasil, infelizmente, passa por tudo, menos uma democracia que a gente vive. Então, como tem o nosso patrono do Senado, né, que é Rui Barbosa, que diz que a pior das ditaduras é a da toga, é a do judiciário, porque ninguém tem a quem recorrer, e a gente está vendo um alinhamento dramático do Poder Judiciário no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do TSE, com o governo federal. Então, nós temos que levar isso para outros países. E não vamos parar, né, para que a verdade possa triunfar e o direito das pessoas sejam respeitados. Quem errou, quem danificou o patrimônio público deve pagar, seja de direita, de esquerda, de centro, infiltrado, quem quer que seja. É por isso que existe uma CPI do parlamento, que embora esteja sendo vergonhosamente blindada pelo governo Lula, né, não está deixando a gente investigar, ocupou uma CPMI que não queria que existisse de jeito nenhum, inclusive colocou lá parlamentares que nem sequer assinaram a comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento notório da minoria, da oposição, mas ali é que é o espaço para a gente fazer a investigação e cobrar punição. Mas o que a gente está vendo no Brasil é outra coisa, menos democracia. E é por isso que nós precisamos, pela violação, inclusive, de acordos internacionais, civis e políticos, né, que o Brasil é signatário, nós vamos fazer essa denúncia. Deus abençoe, muita paz e que a justiça e o bom senso triunfem na nossa nação. Muita paz. Vamos lá, pessoal. Muita gente me perguntou, doutor Sandro, e aí, quais as implicações jurídicas disso? Isso é só mais uma bravata, não vai dar em nada ou pode ter um reflexo prático no que está acontecendo no Brasil? Bora entender isso porque é importante demais, tá? E às vezes algumas pessoas até perguntam, mas isso aconteceu de manhã, você só está falando à tarde ou aconteceu ontem. É porque aqui a gente tenta fazer uma investigação maior para trazer a informação realmente com qualidade para você. Então, nosso intuito aqui, hora nenhuma, é ser o primeiro a dar notícia. É trazer ela da forma mais coerente e imparcial possível. Primeira coisa que a gente precisa analisar disso aqui. Essa medida é importante? Demais. Muito, muito, muito importante. Vamos entender que é uma medida assinada por parlamentares brasileiros, mais de 50, e levados agora a uma corte internacional. E aqui consta a solicitação de violação de uma corte suprema, ou seja, dessa corte não tem mais recurso. Então já não tem outro lugar a recorrer, senão ao órgão internacional. E aí a gente precisa entender um pouco em que pé está essa denúncia, o que é essa denúncia, qual o efeito prático disso. Vamos entender na prática? Bora lá, então. Vamos começar a aula de direito aqui. Primeiro vamos entender que nós estamos falando de uma denúncia a
ONU, ou seja, Organização das Nações Unidas. Unidas porque assinaram um protocolo, e esses que assinaram o protocolo fazem parte desse acordo, tá? Nem todos os países do mundo fazem parte, mas o Brasil é signatário, ou seja, as decisões tomadas pela ONU vinculam o Brasil? Sim. Então pode ter um efeito prático aqui? Sim. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. E como que funciona essa denúncia na ONU? O Girão foi até Nova York e vai fazer a entrega de um embaixador da ONU, né, que fica averiguando e receptando essas denúncias. E essa denúncia ela é entregue e depois se abre um grupo de trabalho de comunicação que vai comunicar à ONU do que se trata e constatando que realmente há indícios suficientes de violações dos direitos humanos, cria-se um grupo de situação, ou seja, um grupo de trabalho que vai apurar a situação e aí ela pode efetivamente ter resultado. Por quê? Porque aí vai começar uma investigação sobre o fato. Ok? Tá. Primeira coisa que a gente precisa saber. A ONU é um tribunal subsidiário. A ONU em si não é o tribunal, mas ela manda para um tribunal subsidiário. Ou seja, recorrer à ONU é uma questão subsidiária. O que isso quer dizer? Aqui no Brasil, tem a quem recorrer? Se tem, não vai para a ONU. Se não tem, aí a ONU pode receber essa denúncia. Do STF você recorre para quem? Além de Deus? A ONU. Então, sim, é uma declaração subsidiária. Todos os recursos jurídicos existentes estão já esgotados porque a gente está falando do STF, é a instância máxima. Beleza? E aí o que acontece? Vai observar se essas decisões que foram aplicadas, elas violam tratados e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui a gente entra na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está aqui no site da própria ONU, a Declaração Universal. Se você quiser averiguar, você tem o direito de averiguar aqui, tá aberto para todos e tem todos os artigos, dos quais começamos na leitura do artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e sem distinção. Está havendo distinção da lei no Brasil? Ou seja, o que um pode e o outro não pode? É claro que está. Tem direito à igual proteção da lei. Todos têm direito da proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Lembra que nós temos um presidente da República que falou que nasceu um grupo que veio do neofascismo e que este grupo, preste atenção, é animal e precisa ser extirpado? Pois é. São todos iguais perante a lei. Então, aqui há a configuração disso sim. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição. Então, é garantido o direito de recurso. Para quem? Se não tem mais o direito de recurso ao STF, há uma violação aqui deste caso também. Vamos lá, artigo 9º. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tem gente que está presa há mais de 6 meses e a denúncia não foi ofertada. Violação clara à legislação penal interna. Tá dentro. Artigo 10. Toda pessoa tem direito em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa, ou seja, sem tribunal de exceção, e publicamente julgada por um tribunal independente, tá? Um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Enfim, aqui o que se observa é a violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao que tudo indica, sim, há subterfúgios suficientes para que essa denúncia seja feita. Aí o que a gente precisa entender? A denúncia foi feita para a ONU. Ok? Entregou à ONU. E aí? Para por aí, acabou, não tem mais o que fazer? Vamos criar algumas distinções só para você entender aqui. Primeira coisa, há 3 possibilidades. Conflito entre países.
entre países. Por exemplo, guerra da Rússia e Ucrânia, conflitos entre países. No caso de conflitos entre países, depois que a ONU analisa, ela manda para a Corte Internacional de Justiça. Essa corte é para aqueles países que assinaram a Convenção de Haia, tá? Então, esses países que entram em conflito, por exemplo, eu tenho uma disputa judicial entre Brasil e Estados Unidos. Ou, por exemplo, o Brasil quer cobrar a Venezuela que deve o Brasil. E a Venezuela fala que não vai pagar ou que não quer pagar. E todos são adeptos à Convenção de Haia. Aí o Brasil processa a Venezuela. Aí, essa convenção que nasceu em 1950 é de Estado para Estado. Vai para essa? Não. Aí eu tenho também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? O que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Ela tem a função de condenar um Estado contra uma pessoa, ou seja, um Estado que é processado por uma pessoa em específico. Eu tenho partes aqui. Então, por exemplo, partes ou grupos. Eu tenho um grupo de pessoas que foram presas. Essas violações são do Estado brasileiro. Se as violações são do Estado brasileiro, eu vou para a Corte Interamericana. Vamos lembrar que não é só a Interamericana que existe, são 3 grandes cortes. A Interamericana, a Corte Africana dos Direitos e dos Povos e a Corte Europeia. Tá? Então são 3. E nessas cortes que existem, a Interamericana é aqui dos países americanos, interamericanos, que violaram as regras da lei. Então, por exemplo, se eu tenho uma decisão arbitrária da justiça contra pessoas, essa decisão vai para a Corte Interamericana? Sim, essa decisão vai para a Corte Interamericana, sim. E já existe ou já teve decisões sobre essa Corte Interamericana? Já, e a gente vai analisar. Isso aqui, ó, Nexo Políticas Públicas, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Brasil. E aí, de todos os 11 casos de 2006 para cá, o Brasil perdeu, em bem dizer, todos. Só um que ele não foi condenado. E essa corte, ela visa indenizar as famílias, tá? Indenizar as pessoas envolvidas. Tá? Então aqui, questão pecuniária, cessar o dano, se existente, e indenizar as famílias e condenar o Estado, tá? Não condena as pessoas. Mas essa decisão que condena o Estado dá a possibilidade de que o Estado averigue quem é o responsável. Então vamos lá. Tem vários casos. Um deles, um caso de um delegado de polícia, eu vou colocar vários casos aqui para vocês. Caso Ximenes Lopes, que foi vítima de tortura. Caso Nogueira de Carvalho, que era um advogado que foi assassinado, fazia a defesa dos outros. E aqui o caso Ischer e outros. Eu vou ler o caso Ischer e outros só para você entender como que é essa atuação. Mas o que é a grande questão aqui? Quando eu tenho essa condenação, no caso Ischer, por exemplo, o que é o caso Ischer? Em 1999, 34 pessoas ligadas ao MST, gente do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foram vítimas de interceptações e gravações telefônicas secretas, ou seja, sem uma decisão e sem o princípio da publicidade, que foram gravadas e ouvidas pela Polícia Militar do Estado do Paraná. As conversas foram divulgadas em veículos de mídia e o Poder Judiciário se negou a destruir o material interceptado. Então foi o Judiciário. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por violar os direitos à privacidade, à honra, à liberdade e à associação. O tribunal determinou medidas de reparação, com o pagamento de indenização às vítimas, o dever de investigar e de sancionar os responsáveis pelas interceptações e a realização de formações para funcionários do Poder Judiciário e da Polícia Militar, sobre os limites da investigação do direito à privacidade. Então, nesse caso desse pessoal do MST que entrou por violações do Judiciário contra o MST, houve a indenização, o Brasil foi condenado e teve que investigar os juízes que foram responsáveis por isso. Então pode chegar aos ministros do Supremo pessoas? Sim, mas depois do Estado ser condenado, aí aqui o Brasil faz o papel de punir as pessoas físicas que foram as responsáveis. Então só para você entender.
O Girão faz a denúncia, demonstra que houve violações de direitos humanos na Corte Interamericana. A Corte Interamericana faz a análise e abre um processo. Essa corte tem juízes que são indicados por uma lista de todos os que fazem parte da convenção. E se esses juízes derem a sentença, essa sentença é válida aqui no Brasil. Tá? Essa sentença, o Brasil abre mão de parte da sua soberania porque ele assinou o tratado, admitindo que a sentença deles tem valor aqui dentro do Brasil. Então, no caso, é esse aqui que vai se aplicar ao caso lá do senador Girão e desse grupo de parlamentares que denunciaram. Então, vamos pôr o caso das prisões ilegais, por exemplo. A Corte Interamericana vai averiguar, constatando que realmente houve violações, manda libertar essas pessoas, condena, pode vir até por liminar, condena o Brasil a indenizar essas pessoas e manda que o Brasil investigue o ministro do Supremo, que determinou as ordens e todos os envolvidos, inclusive policiais, todos esses que prenderam o autista e tudo aquilo. Então, entra aqui, tá? Mas existe uma outra opção que o pessoal está achando que é o Tribunal Penal Internacional? Tem. Qual que é a diferença do Tribunal Penal Internacional com o Tribunal, a Corte Interamericana? A diferença do Tribunal Penal Internacional, esse julga a pessoa. Então vamos pôr, por exemplo, aqui. Vamos dizer que um certo ministro do Supremo Tribunal Federal mandou prender essas pessoas e lá elas eram torturadas. Esse caso é hipotético, tá? Elas eram torturadas, ele ia lá e averiguava pessoalmente a espasmo da lei e ele fazia todo esse tipo de violação. E aí descobre que não foi uma decisão da justiça, não veio a ordem da justiça. Ele que fazia por debaixo dos panos, escondido. Ele ia lá, sem decisões judiciais nem nada, ia lá e torturava essas pessoas ou abusava dessas pessoas. Aí foi o indivíduo. Aí, quando a ação é contra o indivíduo, e aqui no Brasil já não tem mais para onde recorrer, aí vai para o Tribunal Penal Internacional. Como é que nasceu essa questão do Tribunal Penal Internacional? Lembra Hiroshima e Nagasaki? Lembra desse caso? E lembra também do nazismo? Então, criou-se a Corte de Tóquio e a Corte de Nuremberg para apurar casos específicos. Então, por exemplo, a Corte de Nuremberg julgou só os nazistas, ok? Só que essa corte foi específica. Qual que é a diferença dela? Ela foi criada e ela tinha tempo específico para condenar aqueles nazistas. Foram condenados, pagaram, tá? Foram condenados e pronto. Acabou a corte. A Corte Penal Internacional, ela é permanente, ela sempre existe. Ou seja, desde quando ela foi criada, ela não acaba mais, tá? Então, tem essa corte, ela foi criada pelo Estatuto de Roma, ela é permanente, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade, e ela é usada para julgar os indivíduos. Nesse caso, não se aplica esse Tribunal Penal Internacional. A ação vem da justiça, na personificação da justiça. Ou seja, se constatar que as decisões e os mandatos de prisão são ilegais, são mandatos da justiça, do STF, e não da pessoa específica que foi, sem atuar como ministro, nem nada nesse caso, entrou lá e cometeu os crimes. Não é isso, tá? Então, fica claro. Pode acontecer alguma coisa a partir disso? Sim. É demorado? Demais. A questão de interferência política na ONU? Também. Mas é uma forma de recurso. Então é por isso que esse caso está dando tanta repercussão. Ok, foi uma aula de 23 minutos, então é por isso que ficou um pouco mais extenso aqui. Mas agora, bora mudar de assunto, né? Deu para vocês entenderem isso aqui, né? Então a denúncia do Girão vai para a ONU, que cria o grupo de trabalho, um de comunicação e depois um de situação, se constatar que realmente, opa, por que esse cara autista aqui foi preso e ficou 6 meses? Opa, por que esse pessoal não teve o acesso aos autos? Tá aqui as declarações dos advogados. Opa, por que crianças foram levadas para um ginásio? Tem configuração aqui de violação dos direitos humanos. Tem declaração de procurador da República, tem declaração de defensor público. Opa, vamos investigar. E aí começa a ação contra o Estado brasileiro e, via de regra, responsabiliza-se depois aqueles que foram responsáveis pelo ato. Beleza? Vamos lá. Matéria agora envolvendo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, matéria do Terra Brasil Notícia.
A Polícia Federal afirma que o vídeo de Moraes em aeroporto foi editado. Então, teve essa declaração da Polícia Federal. A Polícia Federal enviou um ofício por escrito, tá, ao advogado Ralph Tortman, que é o responsável pela defesa do trio, suspeito de hostilizar o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo que o vídeo entregue na quarta foi editado. A corporação pediu a íntegra da gravação feita por Alex Zanata. E aí o advogado rebateu, falou que não teve edição de forma alguma. Cabe a nós colocar aqui um trecho de um vídeo que foi exibido pela CNN, que eu achei super interessante, tá? Quem fez a publicação foi o Josivaldo Andrade, ele é influenciador digital. Eu queria que vocês ouvissem a fala da repórter aqui da CNN. Dá uma olhada comigo. Novas repercussões, as novas revelações sobre a agressão ao ministro Alexandre de Moraes e é direto com o bastidor. Alex Zanata, o genro do empresário Roberto Mantovani Filho, disse em depoimento à Polícia Federal que gravou um vídeo do final da confusão no aeroporto em Roma. E neste vídeo aparece o ministro Alexandre de Moraes. Nesta gravação, Moraes chama Zanata de bandido por causa das agressões sofridas por sua família. Eu tive acesso a esse vídeo, assisti a gravação, mas não tive autorização para exibi-la porque está em segredo de justiça. A existência desse vídeo consta do pedido da Polícia Federal que embasou a busca e apreensão na casa dos suspeitos para, segundo a Polícia Federal, evitar a destruição de provas. A gravação que eu assisti dura alguns segundos e eu vou tentar detalhar para vocês, para que vocês possam compreender. Ela é feita no saguão do aeroporto de Roma. Nela, o ministro Alexandre se volta para quem está gravando e diz: vocês vão ser todos identificados. Uma voz que, segundo o depoimento de Zanata, é dele, Zanata, pergunta ao ministro: o senhor está nos ameaçando? Ao que Moraes se vira e responde: bandido. O ministro faz essa fala e ele já está saindo, levando o filho de volta para a sala VIP do aeroporto. Os dois estão caminhando ao lado de uma parede branca, Moraes está ali com a mão no ombro do filho e o filho está de óculos. Toda essa cena dura poucos segundos. Então, repetindo para vocês, Moraes diz: vocês vão ser todos identificados. No que Zanata responde: o senhor está nos ameaçando, e ele diz: bandido. Procurei a assessoria do ministro Alexandre de Moraes e dos acusados. O ministro Alexandre tinha dito que só vai se pronunciar por meio do seu depoimento. O advogado Ralph Tortman, que representa a defesa, confirmou que a gravação foi feita no final, já na parte final de todo esse bate-boca em Roma. O vídeo foi entregue ontem pela defesa à Polícia Federal. E hoje, aqui no 360, a gente volta aos novos... Vamos lá. Ok, vamos colocar alguns pontos aqui. Até onde eu me entendo por conhecedor das leis, por ter estudado isso lá nos meados dos anos 2000, e eu não vou revelar a minha idade aqui para vocês, tá? De jeito nenhum. Mentira, não esquento com isso não. Tô velhinho e com orgulho disso. Mas a grande questão é que, até onde eu sei, a liberdade de imprensa, ela não pode ser suprimida porque, isso aqui está em sigilo. Peraí, você viu o vídeo da CNN que divulgou vídeos de dentro do Palácio do Planalto e é garantido o direito de imprensa, é garantido o sigilo da fonte e ela foi proibida de colocar essa imagem a público. E vamos lá, para a Polícia Federal falar que esse vídeo foi editado, não precisa de uma coisa assim, é básica. Muita gente até às vezes vê falar disso, chamado perícia. É um delegado que é ligado à atividade, isso é matéria do Poder 360, à atividade do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que sem perícia diz: não, foi editado. Tem coisa estranha nessa história. E aí, o que é interessante é o posicionamento aqui do advogado que se manifestou. Vamos lá. Tem uma divergência. Eu entendo que essa colocação que é feita pela Polícia Federal ela é equivocada,
O senhor Roberto, quando indagado a respeito desse fato específico, se ele teria, de alguma forma, dado um tapa relativamente àquela pessoa que até então eles nem sabiam quem seria, como já esclarecido, só ficaram sabendo quando aportaram no Brasil que se tratava do filho do ministro Alexandre de Moraes, ele esclareceu que ele não tinha nitidez se teria sido um tapa ou um empurrão. Então, o que constou no depoimento foi que ele afastou com o braço essa pessoa. Ele estava apenas com um braço desocupado, essa pessoa ofendia a sua esposa de forma insistente, ele solicitava com veemência que essa pessoa os respeitasse, e diante dessas ofensas, ele, sem condições de conseguir conter esse rapaz, ele teria então o afastado, não se recordando se teria sido com um tapa ou se teria sido com um empurrão, mas no sentir dele, nenhum óculos foi ao chão, ele não tem essa lembrança. Com relação às imagens, nós optamos por fazer o fornecimento delas à Polícia Federal, inclusive me surpreendeu muito a informação de que a Polícia Federal está dizendo que se trata de uma gravação editada. Não é uma gravação editada, é uma gravação curta, porque ela é feita num momento em que eles se sentiram ameaçados, e tão logo o ministro sai do campo de visão deles, essa gravação é interrompida, mas não houve qualquer edição, e somente se poderia arguir edição mediante uma perícia nessas imagens. Então estão querendo desmerecer imagens que são, ao nosso ver, autênticas. Da forma como eu as recebi, eu as repassei à Polícia Federal. Relativamente à divulgação, nós pretendemos manter como o processo todo, o procedimento todo, está sob sigilo, muito embora a contragosto da defesa, porque gostaria muito que a imprensa nacional tivesse conhecimento, inclusive, do teor dos depoimentos que já foram prestados, nós optamos por obedecer o sigilo e manter preservadas essas imagens. Vamos lá, então você viu o depoimento dele, tá? É estranho um caso como esse ser colocado em sigilo, haja vista que não se trata de um caso de Estado ou qualquer caso com violações à honra, intimidade, nada disso, tá? É uma investigação, e essa investigação não faz sentido ou jus se manter em sigilo. O que me chama a atenção é que, eu vou colocar aqui, mas não vou expor o vídeo para não ficar muito longo, o Poder 360 também deu voz ao advogado. Até então, ninguém estava dando voz ao advogado ou qualquer atenção a esse caso. Mas agora, a Band, Poder 360, Antagonista, Metrópolis, Estadão, o UOL, estão mudando agora e estão dando a versão do advogado, e aí já começa a se entender que é uma discussão, e a tese do bolsonarista atacando o Moraes pela questão política já caiu por terra, quase que por completo. É um desentendimento, nada de específico a questões políticas. E aí a tese do é um ato atentatório à democracia cai cada vez mais por terra e mostra uma narrativa que na prática não existe. Então, o advogado Ralph Tortman, responsável pela defesa do trio suspeito de hostilizar o ministro do STF, criticou o rito processual adotado no caso e que a investigação está à revelia. E faz todo sentido aqui, o advogado de defesa, é lógico que ele vai colocar os argumentos conforme eles são. O Cassius Stauffer, que é um influencer também, ele fez uma postagem que essa a gente encerra aqui, mas vale a pena você ver. Porque até então era o monstro animal bolsonarista que precisava ser extirpado porque ele não respeita, é um cara do ódio que tem motivações políticas. Mas o discurso mudou. O discurso já não é mais esse. E aqui você precisa entender o que estamos falando, tá? Dentro da UOL.
tá bom? Fala, porque assim, a gente está vendo que isso está aceleradíssimo, e não é assim. Se acontecesse comigo, com você ou com o Josias no aeroporto, demoraria muito tempo para a gente investigar, para que isso passasse pelos trâmites todos. Agora, o aspecto você sabe com quem você está falando? Que é aquela frase muito comum, né? Que a gente sabe que no Brasil a oligarquia, a classe dominante usou muito e ainda usa, né? Você não sabe com quem você está falando. Você não pode fazer isso comigo. Assim, não podem fazer isso com ninguém. O erro, a primazia do erro terá sido de quem deu o tapa, de quem partiu para cima. Isso precisa ficar claro. Agora, a gente não vai deixar de analisar as outras camadas dessa situação. Está tudo muito acelerado. Não seria assim comigo, nem com você, nem com o Josias. Então, me parece estranho busca e apreensão na casa dessas pessoas dias depois do suposto acontecimento, né? Isso já é estranhíssimo. Deveríamos ser todos tratados com o mesmo rigor da lei. Ou todo mundo teria que ter esse tipo de aceleração, ou não, o Alexandre de Moraes passaria pelas mesmas complicações que a gente passa quando quer acessar a justiça. Não aconteceu. A outra coisa é uma sanha punitivista, que a gente tem muito aqui, né? Então, a gente ouve assim, para cima dele, Xandão. Eu já ouvi isso muitas vezes. Por que para cima dele, Xandão? Qual é esse... Porque se punição resolvesse alguma coisa, o Brasil seria o paraíso na Terra. A gente é o país terceiro país que mais prende no mundo, terceiro ou quarto. Quase 800 mil presos, uma população carcerária enorme. Resolve alguma coisa? Não. Então não é por aí. Essa sanha punitivista que a gente está vendo para todos os lados me preocupa um pouco, assim como uma mão forte de um juiz tão poderoso, né? Então, acho que tudo tem que ser analisado sem esquecer que se houver mesmo um tapa e uma agressão, esse é o erro primário, esse é o erro original. Então precisa ser punido sim, mas sem esse rigor, assim, sem essa aceleração, sem esse privilégio, vamos usar essa palavra. Me parece estar havendo um privilégio na fala. Vamos lá, eu não sei quem é essa senhora, me perdoem a ignorância, não a conheço, mas eu queria dar parabéns pelo show de lucidez na UOL, de frente ao pessoal ali. Tá? É exatamente isso que ela falou que o Brasil precisa entender. Não há um país de oligarquias e privilégios, mas não há um país de perseguição. E aqui, depois de tudo isso, se os fatos conduzirem aquilo que a gente começa a entender que aconteceu, uma disputa ali, uma briga, e nada de ataques políticos, o senhor presidente da República deveria vir a público e pedir desculpa a 58 milhões de brasileiros. Essa é a verdade. Obrigado por ter ficado até o final. Grande abraço. O vídeo mais longo que a gente já fez até agora, mas assim, acho que foi um pouco esclarecedor para você. Grande abraço.